Graça e paz, irmãs. Eu sou a Patrícia, sou coordenadora do Desperta Débora aqui na cidade de Bauru e eu queria dividir com vocês uma experiência que eu tive esses dias e gostaria para falar sobre os nossos dia a dia, para a gente enfrentar o dia a dia. A palavra de Deus nos fala em Efésios 6:13, diz assim, ó: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo isso, ficar firme. Então, o que é que a palavra de Deus está nos falando? Que na nossa vida, na nossa história, vai haver dias bons, mas a palavra de Deus nos fala, e a palavra de Deus ela é verídica, que vai haver dias maus. Ah, mas vai haver dias maus para Patrícia lá em Bauru? Também. Mas vai haver dias maus para você, para nossos irmãos e amigos que estão ao teu redor. É inevitável que a palavra de Deus se cumpra. Vai haver dias bons e vai haver dias maus. E o que fazer nos dias maus? Um versículo que é o meu, assim, meu carro-chefe, que fala comigo, assim, sempre, é Provérbios 24:10. Esse é o meu lema. Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. Então chega o dia da angústia? Chega. E o que você faz? Você vai afrouxar? Você vai se derramar? Você vai se esconder? Você vai para o quarto? Vai para a cama? O que você faz no dia da angústia? Porque tenho visto que no dia da angústia, muitas pessoas se prostram ante a angústia. E é como se você estivesse passando uma luta, você está num combate, e você se afrouxa, e você entrega simplesmente a vitória para o teu inimigo. Você não resiste. A palavra de Deus está falando em Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Irmãs, o dia mau é o dia que a gente mais tem que fazer força. O dia mau é o dia que você não pode nem pensar em esmorecer. Ah, eu não mereço isso, eu não tô bem, eu vou pro quarto, eu vou pra cama, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. Irmãs, isso é afrouxar. E quando você está numa luta, se você afrouxa, o diabo tira a tua vitória com as mãos dele. Porque você está afrouxando as mãos, o diabo vem e faz assim. Irmãs, na hora do dia da luta, é a hora que a gente mais tem que resistir. Não, eu posso, eu venço. Ah, eu não consigo. Eu passei por uma luta esses dias que me entristeceu muito, muito o meu coração. Por isso que eu estou dividindo isso com vocês. Eu tenho 3 filhos. Hoje eles são homens, são empresários, e antigamente eles brincavam de caminhãozinho, né? Dentro de casa. Hoje eles têm os caminhões deles e precisava que o caminhão do Bruno estava em São Paulo. E o Rafael precisava que fosse em São Paulo mesmo retirar quase um lote de mercadoria também no caminhão, que antigamente eles brincavam de caminhão, hoje eles usam. O que eu quero dizer com isso? Que as lutas que são hoje para nós gigante, elas são pequenas no dia de amanhã. Irmãs, se esforça, segura. E acontece que o Rafael precisava daquela mercadoria naquele dia, que chegasse. O caminhão estava em São Paulo e ia voltasse com a mercadoria dele, porque ele precisava daquela mercadoria. E o Bruno disse que infelizmente não ia dar para passar lá e pegar. E parou essa conversa, eu me entristeci muito, porque eu via a necessidade de um filho e isso me detonou. Aí eu percebi que eu estava ficando triste, né? Eu estava ficando triste. O que eu fiz? Eu vim para o meu quartinho orar e eu orei ao Senhor, falei: Senhor, eu não vou me entristecer diante dessa situação, porque a luta, eu não posso fazer nada além de resistir. Aí o Senhor me falou: você pode sim fazer mais uma coisa. E a palavra de Deus continuando: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Então vem a luta, você fica firme. Como?
Aí que vem a palavra de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o quais podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai, pois, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, você analisa que você tem, primeiro, que ficar firme. Segundo, não adianta você só querer ficar firme sem você estar protegida. E quando o Senhor fala sobre a couraça, a armadura da justiça, a armadura de Deus, ele está falando sobre proteção. Veja, está falando aqui, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que posso fazer com o escudo da fé? Como que eu posso apagar os dardos do maligno? Vem aquela luta, teu filho perdeu o emprego. Ah, não vai arrumar mais emprego. Não, a fé fala, ele está parado agora porque o Senhor está preparando uma porta maior. Isto é, usar o escudo da fé. Vem aquela situação de pavor, de tristeza, olha, não vai dar certo, e você vai falar, vai. Isto você está apagando, você está deletando os dardos inflamados do maligno. Porque vem, irmãs, vem. Eu estava aqui nesse quartinho orando e eu estava eu percebi que eu estava muito triste com a situação. Aí eu orei e falei, Senhor, não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Mas eu coloco na minha vida, eu orei assim, eu coloco na minha vida o capacete da salvação. E a minha mente está protegida. O inimigo não vai poder enviar aqueles dardos inflamados, porque pela minha fé eu apago os dardos dele, porque eu sei que o Senhor vai mudar a situação. E eu sei que o Senhor vai mudar a situação dentro da tua casa. Quantas das vezes o inimigo vem sobre a nossa vida, querer fazer nos barrar. E como ele faz você barrar? Como? Te deixando você frouxa. Porque se você estiver frouxa, você não consegue nem sequer ficar de pé, nem resistir. Primeiro, ele quer te afrouxar. Ele não quer que você fique de pé, que você resista. E ele não quer que você vista a armadura. Também não adianta, viu, minha irmã, você vestir a armadura e na hora da luta querer correr. Porque a armadura, por si próprio, ela vai te limitar ao correr. Então, você vestiu a armadura, fica firme. A luta você não vai vencer por você. Não é Deus que vai abrir a porta do emprego do teu... Não é você que vai abrir a porta do emprego para o teu filho. É Deus. Não é você que vai lá naquele lugar que o seu filho está e vai falar no coração dele. Olha, filho, vem para casa. O teu lugar não é você, é o teu Deus. Então, irmãs, se revista. Usa a fé para apagar os dardos do maligno e fica firme. Por quê? Se você se deixar levar pela tristeza, a palavra de Deus nos fala, deixa eu ver onde eu marquei, aqui, aqui. A palavra de Deus nos fala em Colossenses capítulo 2, o versículo 8, só a parte A. Tendo cuidado que ninguém te faça por presa. Então veja só, o que é te fazer de presa? É te limitar, vou te prender a uma situação, vou te limitar. A palavra de Deus fala que, para você ter cuidado, para que ninguém te faça de presa. O que é você parar diante de uma luta, de uma situação e ficar ali, eu sou refém disso? Você não é refém, você é uma guerreira. É você que peleja pela tua casa. O que você não pode fazer com as tuas forças, você faz com o teu joelho. O que você não pode falar com a tua boca, você apaga os dardos inflamados. Olha, não é só dardos, é dardos inflamados e não é do teu inimigo, é do maligno. Você, com a tua fé,
apaga os dardos inflamados que vêm sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu marido, sobre os teus filhos, e você vai receber a vitória. Então não deixa, minha irmã, que a tristeza da luta, a angústia da luta te prenda, te faça por presa. Por quê? Quando eu estava passando por essa situação que eu me entristeci, porque eu vi a necessidade de um filho e o outro não querendo fazer aquilo, eu fiquei muito triste. Não é que o outro não queria fazer, é porque você está em São Paulo, é um lugar muito longe, é difícil de se locomover, mas o meu coração não entendia isso. Então eu fui me revestir da palavra do Senhor, da armadura do Senhor. Eu não permiti que a tristeza me fizesse de presa, a depressão, e eu fui ler a palavra do Senhor. Por quê? Quando você lê a palavra do Senhor, e é por isso que nós estamos em dinâmica de leitura da palavra do Senhor nos nossos grupos, diz a palavra, você está lendo na presença de Deus. É um livro que você, se eu pegar qualquer livro daqui, ó, qualquer livro daqui, a maioria dos autores já até morreram. Eu não, né? Outros moram nos Estados Unidos e não conheço. Mas quando eu pego, olha aqui, quando eu pego este livro aqui, ó, este livro, quando eu pego, o autor vem aqui do meu lado. E quando eu estou lendo este livro e o autor está do meu lado, diz a palavra do Senhor em Jó 41, 22. No seu pescoço pousa a força, e perante ele até a tristeza salta de alegria. Então, se você está triste, você vai esmorecer, você vai se afrouxar, você vai ficar fraca, se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, você vai então ficar fraco para o inimigo vir aqui te derrotar o teu marido, derrotar o teu filho, derrotar a tua casa, ou você vai se vestir da armadura, vai apagar os dardos do inimigo inflamado, você vai ler a palavra do Senhor, porque quando você lê a palavra do Senhor, o autor se faz presente, e a palavra de Deus é viva, é eficaz. O Senhor, ele é fiel, ele fez promessas e ele cumpre. E então você vai estar na presença do Senhor e você vai perceber que aquela tristeza está na presença do Deus, saltando de alegria. Olha, minhas irmãs, as lutas sobre a nossa casa é muito grande, mas diz a palavra do Senhor que Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados mais do que possam suportar. 1 Coríntios 10, 13, a parte B. Se o Senhor está permitindo, é porque o Senhor confia em você. Resista, se revista da armadura e resista. O dia mal vem, mas ele também passa. E quando ele passa, se você for aprovada, porque provada você já está sendo. Então, provada você está sendo, você tem que ser aprovada. Assim que você ser aprovada, a vitória vem sobre as tuas mãos. Diz a palavra de Deus assim, ó: esforça-te, pois, e esforcemo-nos. Veja só, diz a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 10, que Davi, ele tinha 2 generais, um era Abisai e o outro Joabe. Então, contra o povo de Davi, contra o povo de Davi, contra o reino de Davi, se levantou o reino de Amon. Ele fez guerra contra Davi. Mas ele não fez guerra sozinho, porque tem gente que, além de trazer luta para você, ainda sai juntando pessoas para trazer. E diz a palavra do Senhor que o rei de Amon, além dele se levantar contra o rei Davi e contra o povo de Davi, o que ele fez? Ele ainda contratou o exército da Síria, falou, não, o rei de Amon, o exército de Amon e o exército da Síria detona o exército de Davi. Detonaria, sim, porque são 2 exércitos contra um. Mas a vitória não vem pelo número de exército. A vitória é daquele a quem apraz ao Senhor dá. Olha para você ver o que diz a palavra de Deus. Que quando estava aqueles 2 exércitos contra o exército de Davi, Joabe disse assim para o seu irmão Abisai: olha, você luta contra os filhos de Amon e eu luto contra os filhos dos sírios. E se o exército dos sírios for maior do que eu, você vem e me socorre. E se o exército de Amon for maior que você,
eu vou até você e te socorro. E depois diz a palavra do Senhor, nesse versículo que diz assim, quando ele estava saindo para a peleja, ele falou, esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo, pela nossa cidade, e Deus faça o que bem parecer aos seus olhos. Joabe estava falando assim, olha, você vai lutar, mas a vitória não é nós que vamos conseguir. Se você precisar, eu te socorro. Se eu precisar, você me socorre. E só que a vitória é de quem parecer bem aos olhos de Deus. É Deus que vai dar a vitória. Então, nesse dia, assim como Joabe disse, para o seu irmão, esforcemos pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, eu quero te dizer, minha irmã, se esforça pela tua casa, se esforça pelo teu marido, se esforça pelos teus filhos. E se a luta tua for maior do que a minha, eu te socorro. Eu te socorro. Fala comigo. Diz a palavra do Senhor que nós devemos comunicar as nossas necessidades. Mas se a minha luta for maior do que a tua, pode ter certeza que eu vou clamar, me socorre, na nossa união está a vitória. E só para terminar a minha historinha, eu quero te dizer que no mesmo dia em que meus filhos estavam em conflito, que um queria que pegasse a mercadoria e o outro não podia pegar, e eu me entristeci, no mesmo dia o Senhor já me deu a vitória, porque aquele caminhão percorreu de um lado do outro para São Paulo, encheu a mercadoria do outro filho e trouxe. Se eu tivesse ficado frouxa, ai, por que você fez isso? Por causa que aquilo, por causa daquilo, eu não teria tido a vitória. Mas quando eu fui me revestir da armadura do Senhor e resolvi que, em nome de Jesus Cristo, aquela palavra onde diz, apagai os dardos inflamados do maligno, se cumpriria na minha vida, eu consegui, em nome de Jesus, a vitória, não pelas minhas forças. Porque eu só fiz ficar de pé e resistir. É não me entregar à angústia, não me entregar à depressão, não me entregar às lutas. É estar de pé e resistir. Como eu disse, se precisar, comunique a oração, comunique a sua necessidade, comunique a sua luta uma para a outra. Por quê? Porque até Moisés, no dia da luta, precisou que Arão sustentasse o seu braço de um lado e Hur o outro, porque o seu estava pesada. A luta estava pesada, os seus braços estavam pesados. Minha irmã, fica firme. Resista nos dias maus. Os dias maus virão sobre você, mas resista, porque com a tua fé você vai apagar os dardos inflamados do maligno. E como diz a palavra, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Pode ter certeza que o que bem parece aos olhos de Deus é te dar a vitória, é salvar, alcançar o seu filho, é resolver este problema, é abrir as portas do emprego. O Senhor é o Deus que nos abençoa. Esteja firme, resista aos dias maus, revestida da armadura, não tenta correr da luta, porque principalmente se você estiver revestida da armadura vai ficar difícil, mas esteja firme, minha irmã. Se te mostrares frouxa no dia da angústia, as tuas forças será pequena, não entrega a tua luta, porque você se afrouxou na mão do inimigo. Resista e o Senhor é com você. Amém?